Algumas perguntas não têm resposta. Elas têm melodia. Pensa comigo, porque, entre todas as formas de comunicação, a música é a única que nos faz chorar, sem dizer uma palavra, porque uma batida de tambor pode fazer o coração bater mais rápido, e um acorde no piano pode nos levar direto para a infância. Quem decidiu que existiria samba, e blues, e heavy metal, e quem foi que achou que até o silêncio merecia virar arte? Será que Deus criou os gêneros musicais? Ou será que a música é o jeito que Ele encontrou de falar com a gente sem assustar? Antes de qualquer coisa ser dita, havia som, não palavras, não frases, som. É estranho pensar nisso, mas o universo, esse palco onde vivemos, começou com uma vibração. Não importa se você acredita em Big Bang ou em Gênesis. Ambos começam com o mesmo elemento, um movimento invisível, uma frequência que rompeu o vazio. No Gênesis, está escrito: "E disse Deus, haja luz." Mas para algo ser dito, tem que haver som. Logo, antes da luz, houve voz. Antes da forma, houve frequência. E se o primeiro ato da criação foi, na verdade, um som divino, algo que a ciência chama de explosão, mas que talvez tenha sido a primeira nota de uma canção eterna. Agora, fecha os olhos por um segundo. Imagina um mundo sem música. Nenhuma canção na infância. Nenhuma trilha no filme que você ama. Nenhum ritmo para dançar. Nenhum refrão para cantar junto. Sem hino. Sem coral. Sem rádio no carro. Sem fone de ouvido no ônibus. Silêncio. Silêncio em tudo. Fica até desconfortável, né? Porque a música não é só entretenimento. Ela é uma fissura no concreto da rotina. Um portal direto para uma emoção que nem sempre sabemos nomear. Mas, e se eu te dissesse que os gêneros musicais foram criados com um propósito muito mais profundo do que a gente imagina? Não só para divertir, não só para entreter, mas para refletir cada faceta da alma humana, como se cada estilo carregasse uma nuance de Deus, um fragmento, uma lente. O funk, o rock, o samba, o jazz, o forró, o lofi, o gospel, o blues. Cada um deles traduzindo uma coisa que não dá para explicar com palavras, mas que, de algum jeito, a gente sente e entende. Sabe aquele momento em que você escuta uma música e, sem perceber, começa a chorar? Não é a letra, não é a harmonia, é algo por trás disso. É como se a música estivesse te ouvindo, em vez de você estar ouvindo ela. E é por isso que os gêneros musicais existem, porque não somos todos iguais. Não sentimos do mesmo jeito. Não amamos, sofremos ou buscamos Deus da mesma forma. Alguns precisam gritar, outros precisam dançar, outros só conseguem se expressar no silêncio absoluto onde cada pausa vale mais que uma sinfonia inteira. Pensa no samba. O samba é suor, é chão batido, é roda e palma. É corpo que sente antes de entender. É fé que não se explica, só se vive. É resistência em forma de batuque. Agora pensa no blues. O blues é dor engarrafada em acordes. É o choro da alma que descobriu que a vida machuca, mas mesmo assim, canta. É o sal da lágrima transformado em poesia. Pensa no funk. É grito da favela. É batida que pulsa como o coração de quem sobrevive todos os dias. É raiva, é festa, é revolta, é identidade. É a prova de que Deus também dança onde a elite vira o rosto. Pensa no gospel. É voz que sobe como oração. É esperança que ecoa. É uma ponte entre o chão e o céu. É alma que canta de joelhos mas canta alto. Cada gênero musical nasceu de uma dor, de um povo, de uma necessidade. Ninguém inventa um estilo por vaidade. Ele nasce quando o mundo não tem mais como calar aquilo que precisa ser dito. E então, alguém encontra um som que se parece com aquilo que sente. A partir dali, o som vira linguagem. A linguagem vira cultura. E a cultura vira identidade. Mas então, por que Deus permitiria tantos sons diferentes? Tantas vozes? Tantas formas de expressão? Não seria mais fácil um único tipo de música? Uma canção universal? Um tom perfeito? Talvez fosse mais simples, mas não seria verdadeiro, porque Deus não criou uma humanidade de clones. Ele criou uma orquestra de singularidades, cada vida com seu timbre, cada cultura com seu compasso, cada emoção com sua frequência. E talvez seja por isso que existem tantos gêneros musicais, porque existem muitas formas de sentir a presença dele.
Você já reparou como algumas músicas te acham exatamente quando você precisa? Você está passando por uma perda, e de repente, um verso fala exatamente o que você não conseguia colocar em palavras. Ou então você está se sentindo sozinho, e um refrão parece segurar sua mão. Isso não é coincidência, é sintonia. A música é uma ponte entre você e aquilo que está além do que os olhos veem. E talvez, só talvez, seja essa a resposta. Talvez Deus tenha inventado os gêneros musicais, não para nos dividir em tribos, mas para nos lembrar que Ele fala todas as línguas e canta em todas as vozes. Mas, se os gêneros musicais vieram de Deus, como explicar tudo o que se diz em nome deles? Como explicar a letra que estimula o ódio, a batida que alimenta a vaidade, o ritmo que embriaga e afasta, em vez de aproximar? Como explicar as músicas que parecem ter virado ruído? Se a música é divina, por que há tanta coisa nela que parece tão vazia? Talvez você já tenha ouvido isso. Essa música aí não é de Deus. Esse ritmo é coisa do diabo. Isso aí é profano. E não é só no funk, no rap, no rock. Até dentro do gospel, às vezes, tem julgamento. Pessoas discutindo se tal estilo é santo o suficiente. Se o louvor pode ter bateria, se pode ter dança, se pode ter groove. A pergunta escondida por trás disso tudo é sempre a mesma. Existe música que vem de Deus, e música que não vem? Vamos parar e pensar juntos. A arte nasce da alma, mas o uso dela nasce da escolha. Um martelo pode construir uma casa, ou pode quebrar uma janela. O problema não é o martelo, é o que fazem com ele. E talvez o mesmo valha para a música, porque a música em sua forma mais pura é neutra. Ela não é boa ou má, ela é uma ferramenta emocional. Agora, o que você faz com ela? Isso muda tudo. Pega o funk, por exemplo. Por que ele é tão julgado? Será que é pelo conteúdo de algumas letras? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo? Algo que incomoda, algo que revela preconceito, algo que mostra como a gente ainda tem dificuldade de aceitar Deus dançando na periferia. Porque é fácil imaginar Deus num coral de igreja. É fácil ver ele num piano de cauda, com partitura clássica. Mas e se Deus também estiver? Um tamborzão, num grave batendo forte no paredão? E se a gente tiver criado uma imagem tão engessada de espiritualidade, que não consegue mais ouvir Deus onde ele sempre esteve? Tem um trecho em Isaías que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E se isso se aplica à música também? E se Deus usa o funk para alcançar quem jamais entraria num templo, e o rap para dar voz a quem foi silenciado por séculos, e o samba para manter viva a alegria de um povo que teve tudo tirado menos o ritmo? E se até mesmo o rock, com toda sua rebeldia, for uma forma legítima de expressar a dor de um mundo que sente saudade de Deus, mas não sabe dizer isso de forma bonitinha? Mas então, como diferenciar o som que cura do som que destrói? Como saber quando a música nos aproxima de algo maior e quando ela apenas nos anestesia? A resposta talvez esteja no silêncio, porque o silêncio não mente. Quando você desliga tudo, quando os fones saem, quando a playlist acaba, o que fica? Se uma música te fez sentir algo verdadeiro, se ela te conectou com algo maior que você, se ela te lembrou quem você é, ou para onde está indo, então talvez ali estivesse Deus, mesmo que fosse um refrão simples, mesmo que ninguém mais tivesse entendido. Mas aqui vem o ponto mais desconfortável. Às vezes, o que chamamos de gênero musical não é mais música, é produto, é algoritmo, é ruído embalado para consumo rápido, canções feitas para viralizar, não para tocar, letras vazias, batidas copiadas, refrões descartáveis, tudo tão igual, tão pasteurizado, tão imediato, que a gente ouve sem escutar, canta sem sentir, dança sem saber por quê. E nesse ponto, talvez sim, a música se perca de Deus, não por causa do estilo, mas por causa da intenção, porque uma música feita só para vender é como uma oração feita só para impressionar. Ela pode até soar bonita, mas não chega a lugar nenhum. Então a pergunta muda, não é mais qual gênero é de Deus? É, o que essa música está fazendo com você? Ela te expande ou te diminui? Te aproxima da verdade, ou te afasta de si? Te faz sentir, ou apenas fugir?
Porque Deus não se limita ao estilo. Ele se manifesta na intenção por trás da criação. E nesse sentido, pode haver mais divindade num improviso sincero de um artista de rua, do que em 1000 produções luxuosas que não têm alma. A música foi feita para ser ponte, mas virou, em muitos casos, distração. Virou trilha para anestesiar, para evitar o silêncio, para ocupar o tempo em vez de expandi-lo. E isso é um problema, porque quando tudo vira ruído, a gente esquece como é ouvir. E quando a gente esquece de ouvir, a gente se desconecta do que importa, do outro, de si, de Deus. Sabe quando você entra num ambiente barulhento demais, e alguém está falando com você, mas tudo o que chega é um zumbido distante? A voz está ali, mas o ruído é tanto, que ela simplesmente não atravessa. Agora imagina isso, em escala espiritual, e se Deus ainda estiver se comunicando, ainda tentando alcançar as pessoas, os corações, os vazios? Só que a gente está tão imerso no ruído, na pressa, nas notificações, nas playlists infinitas, no fone ligado até para dormir, que a voz dele virou pano de fundo. A gente se acostumou tanto a ouvir, que esqueceu como escutar. E talvez por isso existam tantos gêneros musicais, porque cada um deles é uma tentativa diferente de furar o barulho. Como se Deus tivesse dito: "Quem, se você não me ouve no silêncio, talvez me ouça no samba, ou no trance, ou no metal", como se ele estivesse tentando de todas as formas chegar até a alma das pessoas, mesmo que fosse preciso gritar no ritmo que o mundo entende. E aí vem o ponto que ninguém gosta de encarar: talvez Deus nunca tenha parado de cantar. A gente é que trocou os ouvidos por opinião. Começamos a classificar os sons por rótulo: funk, impuro, jazz, culto, forró, popular demais, gospel, santo, mas só se for do jeito certo. E nessa de encaixar a música nas nossas caixinhas, a gente esqueceu de sentir. Esqueceu que a arte verdadeira não entra pela cabeça. Ela entra pela pele, pelo peito, pelo lugar onde mora o que a gente nunca aprendeu a explicar. Sabe aquele momento em que você ouve uma música e sente vontade de chorar sem saber por quê? Ou quando uma letra parece ter sido escrita exatamente para você, naquela semana, naquela fase da vida? Esses momentos não são apenas emocionais, eles são espirituais. São como sinais de que Deus ainda está ali, sussurrando, tocando, cantando. Mas a gente, muitas vezes, está ocupado demais, querendo entender com a razão, querendo julgar com a doutrina, querendo encaixar o divino dentro de uma playlist apropriada. Mas Deus não cabe numa playlist. Ele está no grito da favela e na nota aguda do tenor. Tá no improviso do jazz e no beat quadrado do trap. Tá na cuíca e no sintetizador. E quando a gente tenta filtrar Deus com base no nosso gosto musical, a gente faz o mesmo que os fariseus fizeram com Jesus. Rejeita, porque não parece sagrado o suficiente. Imagina o seguinte: um jovem na periferia escuta um beat de funk proibidão. A letra é pesada, a mensagem é controversa, mas, no fundo da alma dele, alguma coisa acende. Aquela batida faz ele sentir que ainda tem vida, ainda tem força, ainda tem algo dentro dele que pulsa. Naquele momento, talvez pela primeira vez, ele se sinta vivo. Agora pensa: será que Deus não pode usar essa fagulha para começar uma conversa? Será que a mesma batida que hoje ecoa violência, amanhã não pode ecoar libertação? Será que o problema é o estilo? Ou é o fato de que ninguém nunca mostrou para esse garoto que Deus também fala naquela língua? Repara numa coisa: os gêneros musicais, em sua origem, nunca foram neutros. O samba nasceu como resistência, o blues nasceu como lamento, o rock nasceu como rebeldia, o rap nasceu como denúncia. Todos eles surgiram de algum tipo de dor, de alguma ausência, de alguma necessidade de dizer o que o mundo não queria ouvir. E o que é a música, se não exatamente isso? Uma oração de quem não tem mais palavras. Você já parou para pensar que talvez os gêneros musicais sejam o verdadeiro apocalipse emocional da humanidade? Cada estilo, uma carta; cada ritmo, um selo aberto; cada batida, um aviso, não de destruição, mas de revelação, porque apocalipse, na origem da palavra, não significa fim, significa desvelar, tirar o véu, mostrar o que estava escondido. E se a música for exatamente isso, um código, um mapa, um jeito de
tirar o véu da alma humana e mostrar o que ela está sentindo mesmo quando ninguém está escutando? Talvez seja por isso que tantas músicas que marcam época falam mais do que 1000 discursos. Não é sobre técnica, nem sobre afinação, é sobre verdade. E a verdade, meu amigo, não precisa de autorização para soar divina. A reviravolta é essa. Talvez os gêneros musicais não sejam caminhos diferentes até Deus. Talvez sejam o jeito que Deus encontrou de fazer o caminho de volta até nós. E cada vez que a gente escuta com o coração aberto, sem filtro, sem preconceito, sem querer domesticar o mistério, a gente ouve algo mais, um sussurro, uma presença, um eco, de alguém que nunca parou de falar. A música é feita de 3 elementos: melodia, harmonia, ritmo. Mas, e se isso também for uma pista? E se cada um desses elementos corresponder a uma camada da existência? A melodia, aquilo que se canta, talvez represente o que a alma deseja dizer. A harmonia, o que sustenta por trás, representa quem está com a gente na jornada. E o ritmo? O ritmo é como o tempo passa dentro da gente, porque cada um de nós tem um tempo próprio, um compasso emocional. Tem gente que é 120 BPM, acelerado, intenso, frenético. Tem gente que é 60, contemplativo, lento, profundo. E sabe o que é curioso? Você pode estar ouvindo a mesma música que outra pessoa, mas ela vai soar diferente, porque ela passa através de você. Ela se adapta ao seu ritmo interno. A música não é uma verdade absoluta, ela é uma lente. E o que você enxerga através dela diz muito mais sobre você do que sobre a canção. Talvez seja por isso que Deus não fala uma única língua musical, porque Ele não quer ser entendido racionalmente, Ele quer ser sentido. E sentir é um ato radical, porque sentir exige presença, e presença é quase um milagre, hoje em dia. Num mundo de distração, de playlists infinitas, de ruído constante, a verdadeira espiritualidade pode estar num minuto de atenção plena a uma nota, a um acorde, a uma voz quebrada que canta. Mesmo assim, já parou para pensar que talvez a música não tenha sido feita para entreter? Talvez ela tenha sido feita para lembrar. Lembrar que você tem uma alma. Lembrar que existe beleza no meio da dor. Lembrar que mesmo quando tudo parece caos, alguma coisa ainda faz sentido. Por isso os gêneros existem, porque cada um lembra algo diferente. O samba lembra que resistir também é dançar. O gospel lembra que a esperança tem som. O lofi lembra que até o tédio pode ter poesia. O jazz lembra que o erro pode virar improviso. O rap lembra que a voz tem poder. O blues lembra que a dor pode virar arte. E o silêncio lembra que Deus não precisa de som para estar presente. Olha só isso, você nunca ouviu o som da sua própria alma, mas ela vibra. Ela tem um tom, uma assinatura. Quando você escuta uma música e sente um arrepio, ou vontade de chorar, ou um calor estranho no peito, é porque aquela música acertou o tom da sua alma. Isso não é figurativo, isso é real, é biológico, emocional, espiritual, é a criação entrando em ressonância com o Criador. Agora, imagine o que acontece com uma sociedade que para de escutar a si mesma, uma sociedade que só consome música, mas não se deixa tocar, uma geração que canta tudo, mas não sente nada. A gente começa a confundir volume com presença, barulho com significado, likes com conexão, mas no fundo, existe um vazio que nenhuma trend consegue preencher. E é aí que os gêneros musicais, usados com intenção, se tornam pontes, portas, convites, para sentir de novo, para escutar de novo, para voltar para casa. Sabe por que as pessoas amam tanto música ao vivo? Não é só porque é melhor, é porque é real. A voz falha, o som escapa, o artista erra, mas aquilo é verdade, e a alma reconhece a verdade quando escuta. Talvez seja por isso que a música ao vivo emociona mais do que a versão de estúdio, porque ela nos lembra que a vida também é assim, imprecisa, intensa, imperfeita, mas cheia de presença, e Deus é um especialista. Isso, em se revelar no imperfeito, no inacabado, no que escapa do controle. Agora, aqui vai uma pergunta que pode mudar tudo. E se cada pessoa tiver um gênero musical que funciona como um código de acesso espiritual, um tipo de som que ativa alguma parte esquecida da alma, que abre portas internas, que conecta você com algo maior,
Não por acaso, mas porque você foi criado com esse padrão de frequência. Tipo, talvez o jazz desbloqueie sua criatividade, o forró, sua sensualidade, o gospel, sua esperança, o rap, sua força, o lofi, sua paz, o pagode, sua leveza. E quando você encontra aquele som, a vida parece que entra no eixo. Você não pensa, você sente que está onde deveria estar. Se isso for verdade, então o universo é um grande coral, cada pessoa com seu tom, cada povo com seu ritmo, cada dor com seu acorde. E Deus é o maestro invisível, não o maestro autoritário, que exige perfeição, mas o maestro amoroso, que transforma até os erros em melodia, porque no fim, é isso que um bom maestro faz, não tenta silenciar quem desafina, mas encontra um jeito de encaixar o som dele no todo. E se for assim, então os gêneros musicais não dividem. Eles revelam o que somos, revelam o que sentimos, revelam que Deus nunca foi um monólogo, ele sempre foi polifonia. No fundo, toda música é sobre pertencimento. Quando você ouve um som que te atravessa, é como se o universo te dissesse: você não está sozinho. E talvez seja por isso que Deus criou os gêneros musicais, não só para que a gente o ouvisse, mas para que a gente ouvisse uns aos outros. Porque enquanto você se conecta com o jazz, alguém se encontra no axé. Enquanto você sente Deus no louvor, outro encontra ele no reggae. Enquanto você se emociona com o piano, outro se arrepia com o berimbau. E está tudo certo, porque Deus não é uma nota só. Ele é o todo, é a harmonia, é o espaço entre os sons. No livro de Salmos, Davi canta: tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Mas ele não disse como louvar. Ele não disse em qual tom. Ele não exigiu partitura, porque talvez louvar seja simplesmente ser verdadeiro. E se for isso mesmo, então até um improviso pode ser adoração, até um refrão simples pode ser oração, até um grito de dor pode ser música santa. Agora olha ao redor. O mundo está cheio de gente falando alto, mas pouca gente escutando de verdade. E a música, quando vem com verdade, não exige atenção, ela chama, ela sussurra no meio da multidão: ei, isso é para você. E quando essa conexão acontece, não importa o gênero, nem o estilo, nem a origem, importa que, por um instante, você se lembrou de quem é. O ser humano vive tentando colocar rótulos no que é divino, mas Deus nunca se limitou às categorias humanas. A gente divide a música em funk, jazz, rock, gospel, mas Deus escuta a intenção, ele ouve a alma por trás da nota, o silêncio entre os versos, o que não foi dito, mas ficou no ar. E é nesse lugar onde não existe mais separação entre o sagrado e o secular que a presença dele fica mais nítida, porque Deus não quer aplauso, ele quer presença. Talvez os gêneros musicais sejam como os evangelhos, 4 versões diferentes da mesma verdade, cada uma com uma linguagem, cada uma com um ritmo, cada uma com um público, mas todas contando a mesma história, a história de um Deus que insiste em se comunicar, mesmo quando ninguém mais está ouvindo. E aqui vai uma ideia ousada: e se o céu for um som, não um lugar, mas uma vibração, algo que nos envolve, que nos reconecta, que os afina? E se tudo que a gente chama de música aqui na Terra for só um ensaio para aquilo que ainda vamos ouvir, um prelúdio, uma prévia, um eco distante de algo que a gente ainda não tem palavras para descrever, mas que, de vez em quando, a gente sente na pele, no peito, no arrepio inesperado, você pode chamar de espiritual, de emocional, de vibração, de milagre, mas o nome não importa, porque quando uma música te encontra, e você permite que ela te transforme, ali, por um instante, você tocou o divino. E talvez, só talvez, no fim de tudo, Deus não tenha criado os gêneros musicais para serem ouvidos, mas para que a gente aprendesse a escutar. Fim. Essa é a jornada. Uma viagem da alma através do som, das perguntas, das possibilidades. Se quiser, posso revisar algo, transformar esse roteiro em PDF, ou até adaptar para outros formatos como audiobook ou série de episódios. Só dizer o que você precisa.